Oremos. Filho Deus, Santo e Eterno Pai, louvor e Senhor te damos, o Senhor é digno, Senhor, de receber. Nesse momento, Senhor, já te agradecemos pelos momentos que tivemos de estudo da Escola Sabatina. Agora vamos entrar, Senhor, no segundo momento, que é o estudo da Tua Santa Palavra. Senhor, continuar estudando, porque a Escola Sabatina já é um estudo da Tua Palavra, mas agora vamos ouvir, Senhor, um momento de reflexão, de instrução, Senhor, que o irmão Adenis irá nos trazer. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue instruindo o coração dele, a mente dele, Senhor, para que possamos receber direto do trono, Senhor, o alimento que vem do céu. Continue, Senhor, conosco nessa programação, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nesta manhã queremos fazer uma mensagem toda especial, porque essa mensagem é para mim. O que eu mais necessito saber. As Escrituras Sagradas, elas têm algumas coisas muito especiais, principalmente para mim, porque é como se eu estivesse dentro de uma sala toda fechada, e o santuário de Deus é fechado, mas lá não existia nenhuma janela. Mas é interessante porque na Escritura Sagrada, embora nós estejamos dentro de uma sala especial, espiritual, Deus ele abriu muitas janelas de forma muito claras para que a gente pudesse olhar determinados detalhes que muitas vezes é complicado até a gente explicar, mas deixemos que a palavra coloque. E elas me fazem pensar, outras me assustam, outras elas me mostram o tempo que nós estamos vivendo, outras me mostram o dever que eu devo fazer, outras me mostram as mudanças que eu tenho que fazer, e até, por que não dizer, outras me mostram o quanto eu preciso conhecer de Deus e quanto eu preciso mudar o meu estado como ser humano, mas sempre com a graça de Cristo. E hoje a mensagem que eu quero dar pela graça de Cristo é a mostrar a situação e principalmente de um plano que Deus tem para cada um de nós. Eu quero iniciar no Mateus capítulo 7 e o verso 11. Mateus capítulo 7, verso 11. Jesus colocou algumas particularidades que me deixam dentro dessa condição de janelinhas abertas na Escritura Sagrada, elas me mostram alguma coisa muito especial. Mas, então, no verso 11, ele diz o seguinte, vamos ler aqui. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Celeste dos céus e dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha só que coisa interessante. Então, Deus, ele tem muitas coisas para nos dar, mesmo nós sermos maus. Ele me diz que eu sou uma pessoa má, e eu sei quanto mal eu sou. Agora, é interessante que não fica nessa passagem. Como pode ser isso? Que ser mal, lá em Isaías, no capítulo 64, essa passagem ela é muito poderosa, porque no capítulo 64 de Isaías, verso 6, Deus diz tudo que eu sou. E eu preciso conhecer isso, para que Ele possa trabalhar em mim e fazer essa mudança desse coração mau, dessa criatura má que eu sou, para que eu possa, então, receber de Deus a graça. Em Isaías 64, verso 6, ele diz, mas todos nós somos imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento nos arrebata. Olha só as palavras que Isaías coloca aqui. Mas todos nós somos como o mundo. Olha só, a nossa justiça tem como trapo de imundícia.
Por isso que nós precisamos buscar dele todas as coisas e receber dele tudo aquilo que não temos. Mas como pode ser isso? Em receber de Deus, se eu não tenho contato com ele? Como eu posso receber de Deus aquilo que eu não tenho? Se ele é o ensinador de justiça. E nós sabemos quem é o ensinador de justiça. E falar em São João 14, que nós podemos abrir a nossa palavra, que é a Bíblia Sagrada, em São João 14, ou João 14, está dizendo, no 17, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Veja bem que a Cristo, ele está dizendo que o Espírito da verdade, ele pode estar conosco e dentro de nós. Mas isso é uma coisa muito especial, porque no verso 26 de João 14, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai ama, e vindo para ele faremos nele morada. Como pode, num coração mau, num homem um trapo de imundícia, como é que Deus pode habitar em mim? Agora, no verso 28, Cristo fala uma coisa muito especial. Falando do Espírito Santo: ouvistes que eu vou e volto para vós, ou para junto de vós. Algumas Bíblias traduzem isso. Então, ouviste, eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrai-vos que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, quando ele estava com os discípulos, ele disse que ele iria ao Pai, mas voltaria para nós. Agora, não mais em carne, mas em espírito. Isso é muito importante para mim. É muito importante porque, sendo mal, sendo um trapo de imundícia, Deus dá a graça de poder habitar em mim. Mas como sucederia isso? De uma certa forma. Para eu poder compreender isso, eu preciso ir em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. E o verso 16 e o verso 17. Aqui tem um detalhe muito importante. Aqui, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que Deus nos fez um templo. E como isso pode acontecer em uma pessoa que é má e uma pessoa que tem de milícia ser um templo de Deus. Agora vem um detalhe muito importante, maravilhoso. Em 1 Coríntios 6, versos 16 e 17, diz o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando o apóstolo Paulo mostra que eu, pessoa, sou um templo de Deus, que o Espírito Santo pode morar em mim, agora vem o verso 17: se alguém destruir esse santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que vós é sagrado. Queridos, esta particularidade é muito importante. Agora, eu preciso crer nisso. Eu preciso ter cuidado de não atrelar nenhuma condição de falsidade ou de descrença à palavra de Deus. E Jesus continua, em Lucas capítulo 17, ele confirma isso, numa conversa que ele teve com os seus discípulos e também com os que estavam com ele, principalmente os fariseus, e ele falando do reino de Deus, ele disse algo que coloca na palavra de Paulo, onde ele diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21, nem eu aqui ou ele está lá, por o reino de Deus está dentro de vós. Agora, aqui é um detalhe muito importante. Aqui, vocês veem, é fantástico. Embora eu seja mau, embora eu seja um trapo de milícia, Deus, ele preparou o ser humano para ser
morada dele, templo dele. Agora, como pode ser isso? Mesmo isto aqui, em São Lucas 17, 20 e 21, ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Agora, eu preciso compreender como fazer com que isso seja uma realidade na minha vida. Agora, para eu entender isso, eu preciso entender Mateus, capítulo 13, verso 44. Mateus 13, 44, Jesus consegue fazer uma parábola em um verso bíblico. É impressionante como realmente a palavra de Deus, ela tem todas as dicas, todas as janelas que eu preciso olhar para fora espiritualmente para eu poder entronizar essa realidade e essa condição que não me é natural, enquanto eu não me dispor a que Deus consiga fazer em mim tudo isso. Em Mateus 13, verso 44, Jesus dá uma parábola aqui do tesouro escondido. Essa parábola, ela tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver contigo. É muito interessante porque ele começa a dizer aquilo que Jesus havia falado em São Lucas, capítulo 17, verso 19, 20 e 20, verso que eu falei lá, que o reino de Deus estava dentro de nós. Aí, Jesus começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha só que espetáculo de mensagem que Jesus consegue, num versículo bíblico, mostrar algo interessante. Agora, alguém poderia perguntar, o que é esse tesouro? O que é o campo? Eu queria dizer para você que está me ouvindo nesta manhã, dentro dessa reflexão bíblica, que o tesouro é o evangelho. É a boa nova de que Cristo, ele quer morar em você, ele quer curar você, ele quer sarar você desse tipo de injustiça, desse homem mau que você é, e ter o caráter dele. E quem é o campo? O campo é essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, do qual eu e você estamos agora estudando e refletindo sobre a palavra que nós, nesta manhã, nos propusemos a fazer essa gravação. Agora, o interessante disso é muitas passagens que podem dizer o seguinte, mas como eu posso vender tudo se tudo é de Deus? Veja bem que em Ageu, capítulo 2, verso 8, no Antigo Testamento, um dos profetas menores, Ageu, capítulo 2, verso 8. Na minha Bíblia, diz o seguinte, veja bem aqui, Deus está dizendo para você e para mim, a minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, o que eu devo vender, será? Se Deus diz que dele é a prata e dele é o ouro. Eu tenho alguns reais no banco, tenho alguns reais comigo aqui no meu bolso, mas Deus diz que nada é meu, tudo é dele. É interessante isso. Agora, em Salmo 24, aqui tem um detalhe muito especial, que Deus, ele fala conosco de muitas maneiras, e essas janelinhas que estão abertas em cada ponto das Escrituras, elas nos fazem adentrar em uma situação muito especial, porque no Salmo 24, verso 1, diz o seguinte, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Olha só, se aqui o salmista diz, o nosso querido patriarca Davi, ele nos mostra que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e tudo que nela habita. Não faz nada, querido irmão. Se a prata, o ouro e tudo que está sobre o comando e sobre, vamos dizer assim, sobre ao pertencer a Deus, o que me resta para mim vender?
para que eu possa adquirir aquilo que Deus quer, que é esse tesouro escondido nesse campo. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 9, é muito interessante nós fazermos menção desse verso, do capítulo 9, verso 11. Agora, diz o seguinte, eu falei 9, mas, perdão, 29 ou 19. Eu acho que eu copiei errado. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo... Às vezes a gente copia coisas erradas, mas não faz mal, porque nós temos o mesmo assunto em Deuteronômio, capítulo 10. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 10. Que daí fica a mesma particularidade do que 1 Coríntios. Diz o seguinte, Deuteronômio 10, verso 14, ele diz o seguinte: eis que os céus dos céus, são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo o que nelas há. Aqui, então, nós temos um complemento fidedigno de que, mesmo lá, Moisés falando para a obediência, uma exortação que ele fez para o tempo dos nossos queridos pais da fé, que é os hebreus, o povo de Deus da época, Deus diz para Moisés que, pois o Senhor é vosso Deus, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o Deus grande, poderoso e temível, no verso 17. Mas o mais importante para nós é o verso 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nelas há. Então, o que me resta aqui, um detalhe muito especial, o que me resta vender para adquirir esse tesouro que foi descrito lá em Mateus, capítulo 13, verso 44. Um detalhe muito importante. Eu preciso entregar a Deus todos os meus pecados. Porque se uma coisa, querido irmão, que nós temos, que é nosso, eu não posso transferir a minha iniquidade, eu não posso transferir a minha sujidade, eu não posso transferir nada do que eu adquiri e que Satanás colocou dentro de mim para ninguém. Esse realmente é meu. A única coisa que eu tenho aqui não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é esposa, não é filhos. Tudo isso é Deus. Agora, eu tenho uma coisa que é minha. O meu pecado, as minhas transgressões, o meu ódio, tudo aquilo que é pecado está dentro de mim. E isso é importante que você possa compreender que eu preciso entregar isso para Cristo. Cada coisa no seu tempo. Agora, eu preciso confessar o meu pecado, pôr em ordem tudo o que... Essa confissão dos pecados, nós precisamos fazê-lo de forma audível, de uma forma reservada, dependendo da situação, em um quarto fechado, onde você e Deus só está aí a conversar. E você, então, pode colocar para Deus tudo aquilo que está errado em você. E aí, então, a Bíblia diz o seguinte, aí nós podemos ir em muitos lugares, mas eu queria escolher um verso que é especial, que está em Isaías, capítulo 1, e o verso 18. Esse verso não estava na minha pregação, mas é muito importante agora que você possa compreender como Deus é fantástico. Aqui, quando você faz essa entrega para Deus de tudo aquilo que não presta, para que o teu corpo seja santuário do Espírito Santo e que ele possa realmente habitar em ti e em mim. Aqui, o nosso querido Isaías, nosso irmão, ele escreve no capítulo 1, verso 18, há um convite de Deus especial aqui, que é aquilo que eu estava falando antes, que você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e confessar todos os teus pecados a Ele e depositar sobre Cristo e pedir perdão. Agora, uma coisa é certa, eu não posso confessar os pecados hoje e amanhã voltar a fazê-los. Eu preciso confessar e pedir que a graça de Cristo me cubra de tal maneira que eu pare de pecar. Alguém pode dizer assim,
Mas, querido irmão, é impossível isso. Não, é possível sim. Porque senão a Bíblia estaria toda errada. Porque se Cristo, como modelo que veio do céu, dado pelo Pai a nós, e o modelo que o Pai deu é Cristo, e se Cristo veio e não pecou, porque estava unido com o Pai, ele me deu a graça de eu também ter essa mesma disposição mental e também espiritual de não pecar mais. E se você disser, e se você é, vamos dizer assim, compactuante dessa teologia de que você vai pecar até Cristo voltar, desista, irmão. Porque esse pecado que você está defendendo, que vamos pecar até Jesus voltar, não é bíblico, é de Satanás. Porque se você disser isso, então você está dizendo para o Pai que ele mandou um modelo errado. O modelo que é Cristo está errado. E o modelo que é Cristo, ele veio para ser meu modelo e seu modelo. E aí, continuando aqui em Isaías, no capítulo 1, verso 18, Deus faz um convite para você e para mim, onde ele diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Querido ouvinte, nesta manhã, eu gostaria de falar para você que há uma saída para todas as coisas, como fala lá em Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É importante lembrar de que essa confissão dos pecados, em que Isaías fala no capítulo 1, verso 18, é um convite de Deus que está em vigência hoje. Não penses você, porque esse verso está no Velho Testamento, ele não é válido. A Bíblia toda é num bloco monolítico, onde Deus ele expressa toda a sua vontade. Por isso que lá em São João, no capítulo, perdão, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão e para correção na justiça. O que é a correção na justiça? É estarmos realmente buscando as obras de Deus. E você nunca deve esquecer que as obras de Deus, elas são muito simples. As obras de Deus, Jesus, ele falou para os escribas e fariseus numa consideração muito discutida entre eles. E aí Jesus, quando falou que ele era o pão da vida, quando a sua carne era verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida, e aí alguns murmuraram, alguns foram incrédulos, outros desistiram de seguir Jesus. E aí, alguns fizeram uma pergunta especial para Jesus, que está em João capítulo 6, versos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Veja só que coisa especial. Deus ele não quer que você faça muita coisa para ser salvo. É aquilo que está em São João 3,16, que você conhece como cristão, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, veja bem, irmão, você precisa compreender que as obras de Deus é muito simples. Deus, aliás, é um Deus simples. A única coisa que complica a salvação do ser humano é ele próprio. É eu mesmo que complico a minha salvação. Porque Deus, ele simplificou o mais possível. E o inimigo também, Satanás, ele nos instiga a todo momento a que não sigamos verdadeiramente aquilo que está escrito. Agora, precisamos compreender que a palavra de Deus é muito simples. Mas vejam bem, aqui temos um detalhe muito importante, que está em Apocalipse capítulo 3, porque Deus ele fala em Apocalipse 3 que essa igreja que nós hoje fazemos parte, que é a igreja de Laodiceia, ela tem um defeito muito grave, muito problemático, muito na raiz. E esse problema, ele advém de uma coisa, que mais adiante eu vou mostrar por quê. Aqui, falando da igreja de Laodiceia, ele diz algo importante,
Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Agora, no verso 16, ele diz: assim que é morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha como é triste quando você está na igreja e você não é nem quente nem frio. Você está lá como vaquinha de presépio. Olha, não tente que essa palavra ou essa expressão seja uma coisa pejorativa contra você ou contra qualquer pessoa. Não, é um fato. Deus diz aqui com todas as letras. Quando uma pessoa não é nem quente e nem frio, ela é uma vaquinha de presépio, que está lá, tranquilo, olhando todas as coisas, mas não vai atrás, ela não vai buscar com profundidade a palavra de Deus, ou para esquentar, ou para esfriar. Agora, quando Deus diz que a pessoa é morna, que está a ponto de vomitar da boca, é algo muito triste. Agora, Deus dá um recado muito importante que está no verso 17. Ele diz: pois dizes, tu és rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essas expressões que Deus faz aqui, no verso 17, ela é muito própria para aquele que é um imundo, para aquele que é, vamos dizer assim, mau, como ele diz que uma pessoa sem a graça dele é. Agora, Deus não fica aí, ele não está agradado de eu ser um miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Agora, o que é ser infeliz? Quando você pensa, eu penso que sou feliz. Não, a felicidade não está nas coisas que estão aqui. Agora, o que é ser miserável? É não ter a riqueza de Deus. Agora, o miserável é aquele que, sendo pobre, não tendo nada, mas quando você dá alguma coisa para ele, ele desperdiça. E Deus todos os dias nos dá coisa e nós desperdiçamos. Agora, você pega um miserável e dá $1 milhão para ele, e em poucos tempos ele vai estar novamente sem nada, porque ele não sabe administrar. Ele não sabe, vamos dizer assim, empregar os seus dons, os seus talentos, o seu dinheiro em algo que realmente precisa ser colocado para a honra e glória de Deus. Agora, o cego e o nu é ele que não tem as vestes que Jesus nos oferece lá em Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14. E você precisa estudar essa parábola de Mateus 22, de 1 a 14. E é muito interessante porque essa vestimenta que Cristo quer nos dar é o próprio caráter dele. E o que é ser cego? É muito interessante que a cegueira espiritual, ela não advém da vontade de Deus, é da minha vontade. Agora, no verso 18 em diante, Deus diz que ele tem um conselho para nos dar. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Agora, o que é esse ouro refinado pelo fogo? É a fé de Jesus. É aquilo que Deus em Cristo Jesus conseguiu a fazer quando Jesus habitava aqui conosco. Agora, enriqueceres, porque Deus ele não quer que nós sejamos pobres. Deus ele não se apraz em ter filhos pobres, porque ele é rico, ele é dono de todo o universo. Ele é dono de todas as coisas. Ele não se agrada em ter filhos pobres, miseráveis, cegos, nus, sabendo que ele é o doador de todas as coisas. Agora, ele diz o seguinte, que além de comprar o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja bem que a altura dos olhos não são esses que você está enxergando em mim, mas são os olhos espirituais que Deus só poderá abrir quando você se dispuser a deixar de ser um cristão passivo, morno, ou uma vaquinha de presépio. É muito especial que você consiga compreender que é da vontade de Deus, que no verso 19, ele diz para você e para mim, eu repreendo e disciplino o quanto os amo. Você pois zeloso e arrependa-te.
Veja bem que as palavras de Deus, elas não são pejorativas, elas não são para humilhar você e nem a mim, é um conselho. E aí, ele diz que ele repreende, disciplina a que ele ama. Agora, veja bem, hoje em dia, as pessoas só querem ouvir aquilo que lhe agrada. Aquilo que não lhe agrada não parece ser oportuno e nem desejável de ser ouvido. Talvez você, nessa mensagem, possa compreender que a palavra de Deus, que aqui está sendo exposta, ela seja um pouco dura para você. Mas não é isso que Deus quer. No verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aqui tem um detalhe muito importante. Se Jesus bate a porta, é porque ele está para o lado de fora. E se ele está para o lado de fora, da igreja de Laodiceia, é porque, veja bem, muitas pessoas dizem o seguinte: não, Jesus está batendo a porta do seu coração. Lá em São João, no capítulo 8 e o verso 9, diz que Jesus é a porta. Agora, se Jesus é a porta, no verso 10 também ele confirma, como é que uma porta pode abrir, a bater em outra porta? Isso não existe. Aqui é um detalhe que você precisa compreender. Que Laodiceia, e eu como bom laodiciano, construí uma porta que não é Cristo. E você precisa compreender que Cristo ele está batendo realmente a porta do seu coração. Quando você entender que você e Laodiceia construiu uma porta que não é Cristo. E essa é uma questão muito importante. Agora, depois que eu conhecer isso, e eu estiver disposto a destruir essa porta, e realmente deixar Cristo entrar no meu coração, aí realmente as coisas vão acontecer. Agora, essa porta, ela tem uma maçaneta que só por dentro abre. Deus ele não vai forçar você a abrir. Quem vai decidir é você e eu. Agora, se você decidir em realmente destruir essa porta, e se você ouvir as nossas mensagens no nosso canal, você vai poder compreender melhor como devemos destruir essa porta que Laodiceia construiu, e eu construí como bom laodiciano, e eu estou agora cego, pobre, miserável e nu. Agora, no verso 19, quando ele diz, eu repreendo e disciplino quantos anos, depois zeloso e arrependa-te, aí é uma decisão minha e tua. Agora, no verso 21, Deus enseja no verso 21 de Apocalipse 3, que é uma batalha. Essa batalha, ela tem um vencedor e um perdedor. Deus está dizendo para mim e para você, e Ele está almejando que você e eu sejamos vencedores, e Ele diz, ao vencedor, dá-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha só a disposição de Deus em que você e eu possamos realmente aceitar esse, vamos dizer assim, esse argumento de Deus, esse conselho de Deus, para que você seja um vencedor. E aí há um prêmio, vamos dizer assim, inestimável nisso tudo aí. Vamos reler o verso 21. Ao vencedor, dá-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Querido, há uma possibilidade de vencer. Agora, aos que creem, você precisa crer que a palavra de Deus ela é autorrealizável em você e em mim. Se eu creio que Jesus me disse que é o vencedor, e eu posso vencer, e que eu vou sentar no trono com ele, e junto com o Pai que ele está sentado, eu não posso negar e nem ser, vamos dizer assim, ingênuo em não crer nisso. Porque a palavra de Deus, ela é autorrealizável. E agora, tem o verso 22 que eu não posso deixar de mencionar, que ele é também, vamos dizer assim, dentro do nosso escopo, diz assim, quem tem ouvidos, ouça.
o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito é esse? É o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E é muito importante que você ouça essa voz. Se você está sendo tocado nesta manhã, entender que toda essa mensagem, ela não é falada para preencher um espaço na mídia, nem um espaço no canal, não é essa a intenção. A nossa intenção é mostrar a verdade para que você, assim como eu, possamos ser salvos. Agora, vejam bem, tudo isso é pelo exercício da fé. Não nada que não seja pelo exercício da fé. Você está sendo convidado para que, exercitando a fé em pequenos detalhes, possa ser levado em momentos futuros e próximos a ter uma fé que vai poder vencer obstáculos que o mundo vai te oferecer. Por que vai te oferecer? Porque se você for um cristão sincero, você vai ser perseguido, muitas coisas vão se fechar para você, e se você não tiver essa disposição pela fé, você não vai poder ultrapassar as barreiras que o mundo está preparando para os fiéis. Agora, detalhe muito importante. Quem que me escolheu dentro dessa verdade que nessa manhã está sendo pregada? Vamos lá em Efésios, no capítulo 1 e o verso 4. Você vai ver que você e eu fomos escolhidos, e você não poderá negar isso, porque em Efésios 1, verso 4, o apóstolo Paulo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Querido irmão, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. No verso 3, ele dá a entrada desse verso 4, de que Deus ele tem todas as bênçãos espirituais disponíveis a você e disponível a mim. Se Deus tem todas as bênçãos espirituais reservadas para você e para mim, então você pode realmente crer no verso 4. Você é um escolhido. Eu fui um escolhido. Qualquer ser humano pode ser um escolhido se você aceita o convite de Deus. Agora, você não pode ficar nisso. Você não pode, simplesmente porque te escolheu, cruzar os braços e continuar sendo uma vaquinha de presépio. Não. Você precisa agora ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E é muito importante que eu entenda que ele é, vamos dizer assim, além de me escolher, ele me conhece desde o meu nascimento, antes do ventre da minha mãe. Como lá em Salmos, você vai lá em Salmos, capítulo 139, é muito interessante, no Salmo 139, o nosso patriarca Davi, mais uma vez, ele nos coloca algo muito importante para que nós possamos refletir nesta manhã, nesta mensagem tão importante para a nossa salvação. Aqui, no Salmo 139, a partir do verso 13, eu não vou ler tudo, você pode ler em casa. Ele diz, pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio da mãe. Graças a Deus, que, por modo assombrosamente maravilhoso, daí ele ficou impressionado quando ele deu que ele, assim como você, assim como eu, fomos costurados dentro do ventre da nossa mãe pelo poder dele. E Davi, ele ficou assombrosamente maravilhado por ter sido realmente entretecido, formado, lapidado pelas mãos do Criador. Quando você, mamãe, está grávida nesse momento, você vai ter um filho, lembre que Deus está asmando o teu bebê dentro do teu ventre e disponha-te para que você possa ter de forma a agradar a Deus, para que ele seja também um filho de Deus, como ele te convida a você a ser também. E aqui Davi consegue, vamos dizer, nos dar algo mais substancial, quando ele diz, os meus ossos não te foram abertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra.
os teus olhos me viram, a substância ainda é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Querido irmão, você precisa compreender a maravilhosa graça de Cristo e o bondoso lidar com você desde antes que você existisse no ventre da tua mãe. Agora, não ficamos só nesse verso, nesse escrito do nosso querido irmão Davi, nosso patriarca. Eu queria que você mergulhasse em Jeremias, porque Jeremias ele foi um profeta muito especial, num tempo que o povo de Deus precisava de um profeta da coragem de Jeremias. E ele foi duramente castigado, ele foi duramente, vamos dizer assim, provado diante de circunstâncias dentro do povo de Deus, daquele tempo. E Jeremias, aqui no capítulo 1, verso 5, ele faz uma descrição muito análoga ao que Davi faz no Salmo 139. Jeremias fala no capítulo 1, verso 5, antes que eu te formasse, diz Deus para Jeremias, no ventre materno eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha, querido irmão, você não imagina como você está arrolado. Não importa que você não esteja na Escritura Sagrada desse nosso livro, mas ele está num livro que está no céu, desde quando você foi concebido no ventre de sua mãe. Aqui, Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Oh, glória! Veja bem, querido irmão, você não veio por acaso nesse tempo a esse mundo, mas ele tem um propósito especial. Eu poderia ler muitos outros versos, mas o tempo não me deixa, porque senão eu ficaria aqui muito tempo e eu estaria enfadando você. Mas a mensagem, ela tem um resultado para que você possa compreender tudo aquilo que Deus preparou para você. E tem uma coisa interessante aqui em Deuteronômio, no capítulo 1, verso 7, que Deus ele quer que te dá tudo que você tem. Em Deuteronômio 8, voltou lá no Velho Testamento, vamos voltar aqui para nós lermos algo impressionante que Deus deixou para nós nesta manhã. Deuteronômio 8, verso 17 até o verso 18, ele diz o seguinte: não diga, pois, o teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que dá forças para adquirir as riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais, hoje se vê. Tem pessoas que sabem, têm fortunas, carros, empresas, tem isso, tem aquilo, mas não sabem que tudo isso vem de Deus. É Deus que dá tudo isso para o ser humano. E muitas vezes ainda é desprezado. Nós precisamos realmente ter esse conhecimento de Deus. Agora, João, no capítulo 14, tem uma passagem que nós não podemos deixar de falar e referir nesse momento. Em São João 14, verso 6, Jesus nos diz, quando alguém perguntou, esse caminho que tu quer que eu ande? Jesus esteve aqui durante praticamente 32 anos, 33, alguns dizem 32, 33, não importa, mas ele volta desse número de anos. E ele viveu de forma a nos mostrar. E ele diz o seguinte, quando o apóstolo Tomé perguntou, Senhor, mostra-nos esse caminho. Como eu posso ser assim? Jesus disse, no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém é o Pai senão mim. Então, queridos, nós temos uma condição especial de mostrar
para todos aqueles que nos dão razão da nossa fé, de crermos em Deus, porque Ele, Jesus, que nos mostrou realmente quem é o caminho. Eu poderia citar aqui mais muitas outras passagens, dessa condição de que Deus é tudo em todos. Mas Cristo é a porta, Cristo é o bom pastor, Ele é Deus conosco, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o primeiro, Ele é o bom samaritano, Ele é meu advogado, Ele é meu salvador, Ele é meu juiz, Ele é meu pai, Ele é meu irmão, Ele é tudo em todos. Agora você precisa aceitar isso. Você pensa que é alguma coisa, quando pensar em alguma coisa, você precisa compreender que você ainda não aprendeu como convém saber. Como está lá em Coríntios, capítulo 8, verso 2. Agora, uma coisa eu preciso, antes de encerrar essa mensagem desta manhã. O que eu preciso saber, o que eu preciso saber é que eu sei pó, apenas um oleiro, apenas um grande Senhor e Deus pode moldar esse pó, pode moldar essa estrutura, para que seja alguma coisa como um avião. Agora, eu posso citar em Efésios 22 e 23. Aqui Paulo mostra que em tudo Cristo quer ser a primazia, quer ser a cabeça, quer ser a razão da existência. Em Efésios 22, ele diz assim, que Cristo pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser a cabeça de todas as coisas, e deu à igreja. Se você faz parte dessa igreja verdadeira, Deus quer ser o cabeça também. Verso 3, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora, se você quer, você, o seu Deus, preencher todas as coisas para você, você vai dar lugar para esse que quer preencher todas as coisas em você. Ele vai poder ser o juiz dessa questão. E eu também, meu juiz. Agora, ainda no capítulo de Efésios 4, verso 10, aproveitando que estamos no capítulo, no livro de Efésios, no capítulo 4 e o verso 10, eu leio na minha Bíblia, aquele que é Jesus Cristo, é também subiu, é Jesus Cristo, acima de todos os céus, de todas as coisas. Não tem outro, querido irmão. Não tem outro que possa preencher tudo em as coisas, não Jesus Cristo. Agora, eu preciso ir voltar lá para Romanos, quando Paulo, ainda, não falando mais dos Éfesos agora, mas para os Romanos, no capítulo 11, 36, Paulo diz algo que eu preciso agora, nesse momento, fazer menção a você. Ele diz no capítulo 11, dizendo o seguinte, e por meio dele, quem por ele, por meio de Jesus Cristo, porque ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora, como é interessante essa particularidade em favor de Jesus Cristo para a minha vida e para a salvação. Agora, eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer para você que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito desde quando o homem entrou no pecado. Deus tem um propósito de recriar você e recriar a mim. Essa recriação, ela vem de uma forma crescente durante esses quase 6.000 anos de pecado. E aqui nós podemos ter uma ideia que Deus quer que nós voltemos a ter essa imagem e semelhança de Deus antes desse mundo ser encerrado. E nessa recriação, Deus não vai se contentar se você e eu não voltarmos a ter a imagem de Deus ferida por aquele apóstata que lá no Jardim do Éden roubou de nossos primeiros pais.
E eu queria que você voltasse lá em Jeremias, capítulo 2. É muito interessante essa mensagem. Jeremias foi um profeta que falou de muitas coisas que são, na verdade, uma verdade para os nossos dias. No capítulo 18, aqui, verso 6, o nosso querido Jeremias fala que o nosso deixar nessa manhã. Ele fala de Deus dentro daquele contexto do vaso do oleiro. Ele diz o seguinte: não podemos fazer vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido irmão, você é pó, você é barro, mas Deus quer refazer de novo. Mas tem uma condição para isso. Você precisa se colocar na mão dele. Você precisa estar junto dele. Você precisa crer em tudo isso que estamos nesta manhã falando para você. Não poderia eu fazer de vós um vaso de honra para mim? Você pode estar quebrado, você pode estar arruinado, você pode estar impuro, mas nas mãos de Deus, você pode voltar a ser aquilo que Deus sempre quis. E aí eu queria que você voltasse lá em João, no capítulo 14, e o verso 23, porque eu preciso bater nesse ponto para que você possa compreender o quanto Deus quer morar em você. Mas você precisa ser um vaso novo. Você precisa ser restaurado. E aqui, quando você for restaurado, então Cristo vai poder dizer, aqui como ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você quer isso? Você quer ser morada de Deus? Agora, Deus não vai desistir de mim e de você, se você realmente obedecer a sua palavra. Mas você não pode sair dessa mensagem sem compreender o que eu falei antes, mas agora eu quero ler com você em 1 Coríntios, no capítulo 8 e o verso 2. Porque tem muitas pessoas que não compreendem que precisa ser humilde, precisa buscar de Deus tudo isso, porque em mim e em você somos trapo de imundícia, somos imundos, somos maus. Mas Deus quer fazer, aliás, quer refazer novamente. E agora, então, em 1 Coríntios 8, verso 2, ele diz para mim e para você, se você pensa que você sabe alguma coisa, você ainda não aprendeu como convém saber. Em 1 Coríntios 8, verso 2, Paulo escreve, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como saber. Você entende nessa manhã que eu preciso dessa unidade, eu preciso dessa condição de buscar a Deus de uma forma diferente. Eu preciso deixar de ser uma vaquinha de presépio. Eu preciso deixar a multidão, assim como Zaqueu deixou a multidão e subiu num sicômoro. Só assim ele viu Jesus. Assim como aqueles que foram curados nos milagres de Cristo. Nós temos aí muitas pessoas, aquela mulher de fluxo de sangue, ela desafiou aquela multidão. Ela foi no meio daquelas pessoas, mas para fazer o quê? Para tocar na orla do manto de Cristo. Eu não sei se você precisa, nesta manhã, tocar na orla da veste de Cristo, ou se colocar no lugar de Bartimeu, ou se colocar no lugar de Zaqueu. Eu não sei qual é a tua condição, mas você precisa buscar a Jesus de uma forma diferente. E se você estiver disposto a isso, então você pode, então, realmente, ler o que está escrito em Romanos, no capítulo 1 de Romanos. E aí Paulo fala uma coisa aqui que eu posso, nesta manhã, encerrar a mensagem, dizendo para você. Eu quero ler o verso 16 e o verso 17 de Romanos, capítulo 1, porque agora é importante. Porque todas as janelas que até aqui foram mostradas,
Deus quer fazer de você, quer fazer uma nova criatura, quer recriar você. Não interessa o tempo, não interessa o que você foi até agora, mas você precisa ter fé. E Jesus disse em certo lugar: será que quando o Filho do Homem voltar sobre as nuvens do céu, haverá fé na terra? E aqui então Paulo, em Romanos, ele inicia a carta de Romanos dizendo o seguinte: pois não me envergonho do evangelho. Querido irmão, muitas pessoas se envergonham de ser um crente, de ser uma pessoa que ama Jesus. Vai ter muita gente sendo sacrificada no final dos tempos que vai amar Jesus de verdade. E ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Você quer ser salvo de quê? De todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Será que Deus vai poder dizer de mim e de você nesta manhã que você tem fé em tudo isso que foi falado? Essas janelinhas que foram abertas para você nessa manhã, eu não sei qual delas você gostou mais, mas essas janelas, elas estão querendo mostrar para você que existe um Deus que está te buscando, que te criou, que te levou até nesse momento, que te dá essa oportunidade de você ser salvo. Agora, a escolha é sua. Você que sabe qual é o caminho que você deve trilhar. Agora, tem um detalhe muito importante, que nós não podemos encerrar. Eu até quero voltar, porque alguma coisa me diz que eu preciso falar o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, e o verso 9 a 11, para que possamos fechar esse assunto, porque algumas coisas podem ter ficado um pouco não bem compreendidas, porque é impossível numa mensagem expor todos os pormenores, porque a salvação ela tem muitos pontos em comum dentro da palavra de Deus. Mas em Romanos 8, verso 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e de Cristo, quer habitar em ti. E aí diz o seguinte, ainda relembrando: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, o Espírito de Cristo, que em vós habita. Queridos, você tem todas as condições. Você não pode dizer que Deus não lembrou de você. Você não pode dizer que você não recebeu a oportunidade de salvação. Porque a palavra de Deus diz que ele dá oportunidade para todos serem salvos. Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus tem prazer em que todos nós tenhamos essa visão, não essa visão humana, não essa visão carnal, mas a visão espiritual que está em sua palavra. E Deus quer que você realmente aceite esse convite que nesta manhã está sendo feito para a honra e glória de Deus. Vamos cantar um hino que a irmã Inês preparou aí com muito cuidado. E nós podemos, então, nesta manhã, estarmos sendo alimentados com a palavra dele, para a honra e glória dele. Vamos cantar 404. O hino 404. Em Jesus confiar, sua lei observar, que alegria, que bênção, que paz, satisfeitos
Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por ter estado conosco através do teu Santo e Bom Espírito. Te rogamos, ó Pai, que não desista de nós e que essa mensagem possa fazer-nos a diferença, Senhor Deus, em nossas vidas, para o encontro contigo nas mansões celestiais, quando Cristo vier, que possamos estar prontos, Senhor Deus, como um vaso restaurado, como um vaso novo, como um vaso recriado, como é da tua vontade, Pai. Faze em nós aquilo que o Senhor tanto almejou, tanto almeja, que seja uma mensagem presente nos nossos dias, e que eu possa me dispor, Pai querido, e aceitar isso, e que o Senhor possa realmente fazer. Nós acreditamos nisso, queremos isso, Pai, e achamos isso que o Senhor possa fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.